Olá, meus amados e queridos irmãos. Eu me sinto muito satisfeito por estas perguntas que estão sendo feitas no grupo, porque demonstra interesse dos irmãos em aprenderem sobre as doutrinas do cristianismo. E esta pergunta que foi feita pelo irmão Dominique, de como o cristão deve se apresentar diante da sociedade, já que outras doutrinas se apresentam de maneiras diferentes com o tipo de vestimenta. Pois bem, nós informamos que o comportamento do cristão exigido por Jesus, o dono da igreja, quem treinou os primeiros cristãos, e eu até recomendo que cada um de vocês leiam Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde está o Sermão da Montanha, e começa, continua no 6, no 7, falando a respeito das doutrinas de Jesus, do que ele exige dos seus discípulos, dos seus seguidores. E Jesus veio para mostrar uma doutrina diferente da doutrina que existia, por exemplo, entre os escribas e fariseus, que eram os religiosos do judaísmo de seu tempo. E ele censurou os escribas e fariseus, porque por fora eles apresentavam uma coisa, mas por dentro eles eram outra. Jesus até chamou-os de sepulcros caiados. Você imagina o que é um sepulcro caiado? Que por fora aparece uma beleza, uma brancura, e por dentro tem cadáveres em decomposição, tem podridão. Pois bem, Jesus chamou para os fariseus: vocês são sepulcros caiados, porque vocês atam pesado cargas aos outros, e nem com o dedo querem mover. E Jesus exigiu dos seus discípulos, dos seus seguidores, um comportamento diferente. E ele diz aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Vou ler para que vocês entendam. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Isto é muito sério. A justiça do cristianismo, a justiça seguida pelos cristãos, e não apenas seguida, mas praticada. Porque olha que a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós não somos apenas leitores da Bíblia, estudantes da Bíblia, porque o que adianta conhecer as doutrinas da Bíblia e não fazer o que ela ordena? Não adianta nada. É igual aquela receita que o médico passa ao paciente. Por exemplo, você chega diante do médico, o médico vai fazer o seu exame de acordo com o que ele entendeu que você tem, a enfermidade, ele vai passar uma receita, ele vai escrever no papel. E se você pegar esta receita que o médico lhe entrega e você levar essa receita para casa e colocar debaixo do travesseiro a receita e dormir com ela, será que vai fazer algum efeito? Não? Se você colocar essa receita em cima da mesa e todo dia olhar para ela, será que vai fazer algum efeito? Não? Se você pregar essa receita com uma fita durex na geladeira e toda vez que você for abrir a geladeira, você olha para a receita, lê a receita, será que você vai ficar curado da sua enfermidade? Não. Não. Sabe por quê? A receita é para você passar na farmácia, comprar o medicamento que está descrito nela e, ingerir o medicamento. Depois que você faz isso, tomar o comprimido que foi comprado, e aí vai fazer efeito no seu metabolismo, no seu corpo. É assim a palavra de Deus.
não basta ler, não basta conhecer, mas tem que praticá-la. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O melhor pregador não é aquele que prega apenas. O melhor pregador é o pregador exemplo. Aliás, o mundo está olhando em nós o nosso comportamento, e este comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas reações vai falar muito mais que as nossas palavras. Porque o que adianta? Olha, aquele prega, mas não cumpre, aquele é um mentiroso. Sim, ele fala para não se prostituir, mas ele se prostitui. Ele fala para não mentir, mas ele mente. Ele fala para a pessoa ser verdadeira nos negócios, mas ele é um trapaceiro. Que adianta? Que testemunho é esse? Então, minha gente, é muito fácil fingir que é crente. É muito fácil vestir uma roupa de cristão. Agora, difícil é ser um cristão de verdade. Como é ser um cristão de verdade? É amar os seus amigos, a sua família, os seus parentes, familiares? Isso é fácil. Amar quem me faz bem é fácil. É exigido do cristão amar os seus inimigos. Isso não é fácil. Isso não dá para vestir uma roupa de cristão. Tem que ser cristão para fazer isso. Tem que estar obedecendo a palavra. Tem que estar nutrido pela doutrina. Tem que estar fazendo o que a Bíblia ordena. Tem que estar sintonizado com a palavra de Deus. Senão a pessoa não tem capacidade. Ser cristão é perdoar quem nos ofende. E isso não é fácil. Para perdoar quem nos tem ofendido, nós temos que viver um cristianismo real. Para saber perdoar. Então, minha gente, entenda. O comportamento do cristão é muito mais importante do que as suas vestimentas. Agora, nós não excluímos as vestimentas. Porque um verdadeiro cristão vai se trajar de uma forma decente, não de uma forma indecorosa. Sim. Por exemplo, principalmente as irmãs cristãs, vão evitar os decotes sensuais que mostram os seios para provocar os homens ao pecado. As roupas extremamente estreitas. Sim, trajes sensuais para provocar o sexo oposto. Uma verdadeira cristã deve se trajar com decência e com modéstia. Com modéstia, digo. Os homens também. Evitar roupas escandalosas, sensuais, provocativas. Para que isso? A pessoa vai para o templo para adorar a Deus, não para ser provocada pelo sensualismo de alguém que está se apresentando ali. Sim, como cristão, nós também zelamos pelos trajes, pelas roupas. Mas ela não é o mais importante. Até porque as situações mudam de uma região para outra. Nós trabalhamos com missões em muitos lugares. Tem lugares que um traje ele é totalmente escandaloso, no outro não. Sim. Por isso que nós precisamos treinar os nossos obreiros para que eles sejam apóstolos que filtrem a doutrina para colocá-la no seu respectivo lugar de trabalho, na sua região. A doutrina dos apóstolos. A Bíblia diz que os que aceitavam permaneceram na doutrina dos apóstolos. Sim, cada região da terra precisa ter o seu apóstolo. O servo ou serva de Deus que recebe a doutrina e a filtra para aquele determinado lugar, que são homens usados como guias espirituais para levar o Evangelho a cada cultura da terra. Que Deus vos abençoe, que continue aprendendo. Nós estamos aprendendo e aprendendo da palavra de Deus. E hoje nós aprendemos que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. Nós, os cristãos,
Precisamos ser bem melhores dos que se apresentam apenas com uma fachada, que pode ser real ou não. Que Deus abençoe.